A noite caíra tão pesada sobre La Moraleja que o mármore do hall parecia absorver a luz dos sócias de lustre. Havia um silêncio bem treinado naquela casa, feito de regras e horários, de passos pontuais e de portas que não se abriam por impulso. Mesmo assim, no piso térreo, numa suíte que cheirava a lençóis caros e a perfume floral, um som rompendo a ordem obrigou as paredes a prestarem atenção. Um choro miúdo, insistente, que parecia não entender relógio nem etiqueta. Sofia Ramírez estava de avental ainda com o cheiro de detergente misturado ao pão queimado do jantar que não tivera tempo de comer. Seus braços tremiam apenas o suficiente para revelar o cansaço acumulado. Noites mal dormidas em seu pequeno apartamento, semanas de luto que não cederam espaço aos sonhos. Havia, no rosto de Sofia, marcas que a vida tinha entalhado, linhas de preocupação, um cansaço que não era elegante. Mas também havia uma determinação serena, aquela diligência que nasce da necessidade. Ela aproximou-se do berço com passos leves. O bebê, um menino que a casa chamava de Sebastião e que pertencia oficialmente a uma família cuja fotografia decorava o hall, estava pálido com o esforço de chorar. A babá titular, a jovem Clara Vega, tentara as mamadeiras, os aquecedores, a música branca e nada. O pediatra traçado no papel de rotina recomendava fórmulas específicas. A lista de instruções estava colada no armário da suíte como uma lei doméstica. Mas, naquela noite, as leis falharam. Quando a boca do bebê não encontrou a tetina, algo no rosto de Sofia se reavivou. Ela lembrara, sem convite, do próprio colo de meses atrás, da bebê que não resistira, do silêncio que veio depois do choro. Lembranças não pedem licença, vindas do apartamento apertado em Carabanchel como quem carrega um cheiro que não se borra. A perda lhe dera um tipo de urgência fina, uma urgência que era quase fome. Aproximou o bebê de si e, sem pensar em quem poderia ver, amamentou-o. O cheiro do leite subiu como uma bandeira de segurança. Havia calor e sal na pele de Sofia, o peso do bebê acomodando-se, a respiração lenta que vinha como resposta. O choro murchou, depois virou um suspiro, depois um sono. Por um momento, a mansão perdeu sua rigidez e se transformou num abrigo pequeno e perfeito, onde a vida devolvia o que ela, meses antes, havia deixado ir. Sofia sentiu as lágrimas, que não eram de dor, eram de reconhecimento, de algo que se costurava ao que restara de seu coração. Houve passos no corredor. Diego Castellanos abriu a porta com a urgência contida de quem comanda impérios e não se permite fraqueza pública. A imagem que encontrou atravessou sua compreensão. A empregada, silenciosa, entregando ao filho que ele e sua mulher tocavam com as luvas da riqueza. Diego, que havia aprendido a dominar rostos e manchetes, ficou sem fala. Seus olhos, normalmente calculistas, se desfizeram. Era o primeiro momento naquela casa em que a autoridade encontrou uma fresta de fragilidade. Não podia. Murmurou Diego, a voz baixa, quebrada entre o espanto e a gratidão. Sofia recuou como quem recebe um espanto. Ajeitou a roupa, tentou retomar a compostura de quem faz parte do cenário, não da história. Eu sabia o que precisava, disse ela, simples. Não explicou, não tinha que explicar. Aquele gesto não era uma transgressão, era uma continuação de um cotidiano que a dor e a pobreza haviam lhe ensinado. A fragilidade de Diego não passou despercebida. Valéria Mendonça, a senhora da casa e da imagem pública impecável, entrou na suíte minutos depois com os sapatos ainda com a marca da sala de jantar. Valéria era a perfeição em salto alto, a hostilidade polida que confundia a elegância com exclusão. Seus olhos encontraram Sofia com a precisão de quem lê uma sentença. "O que exatamente você está fazendo?" Valéria perguntou, numa voz que tinha as texturas do insulto e da surpresa. Sofia respondeu com calma que incomodava. Relatou que o bebê não aceitava a fórmula, que não queria mais assustar a criança, que já conhecia os sinais. Valéria virou-se como se tivesse sido tocada por um ponteiro invisível. A humilhação começou ali, não como um estrondo, mas como uma fininha fenda.
O tom de Valéria sugeria que havia regras à mesa e que a transgressão de uma empregada não deveria ser tolerada, que a imagem, especialmente aquela noite, era sagrada. Diego tentou interpor-se. Agradeceu a Sofia com palavras sinceras demais. O gesto teve efeito colateral. As câmeras sociais invisíveis de La Moraleja, as personalidades que sempre observavam e julgavam, já rodopiavam, prontas para transformar um fato doméstico em manchete. Uma doméstica que alimenta o filho milionário. Um ato humano. Os extremos de julgamento nasciam ali. Na manhã seguinte, as redes sociais, que são como um vento que encontra qualquer fresta, sopraram. Houve imagens borradas publicadas por alguém que registrara a cena. Um flash encarado pelos dedos de uma pessoa anônima, o choro dentro de um quarto que se abria ao público. O título sensacionalista apareceu antes mesmo de o café esfriar no assoalho de madeira. A imprensa encontrou uma história que amava. Diferença de classes, um poder exposto, uma mulher humilde em círculo íntimo com a prole dos ricos. Sofia viu seu rosto atravessar telas de telefones no caminho ao trabalho. O apartamento onde tomava seu banho rápido naquele bairro modesto ficou mais apertado. A lembrança do berço vazio dentro de suas próprias paredes fez a carne ficar mais sensível. As mensagens chegaram na hora do almoço. Perguntas de amigos, tópicos de fofoca, fotos com legendas que a etiquetavam com rancor. As palavras mordiam. Valéria, por sua vez, controlou o escândalo como se engastasse uma joia. Sua postura pública foi de desprezo e reprovação calculada. Nos bastidores, porém, o medo de mancha logo virou raiva. Em privado, o tom se tornou cortante. Ela não suportava que um ato simples e humano destruísse a narrativa construída ao longo de anos. Perfeição, ordem, aparência. A raiva foi direcionada a quem havia de fato quebrado a etiqueta, a empregada que não soube ou não quis manter a distância. As coisas, no entanto, raramente ficam estáticas quando existe um bebê envolvido. Uma semana depois, o pediatra contratado pela família começou a questionar anomalias sutis nas análises. O bebê apresentava resultados que eram estranhos para alguém do sangue que a casa considerava seu. Palavras como incompatibilidade, não conclusivo, foram ditas com cuidado, mas ouviram-se pelos corredores do hospital privado como sinais de alerta. Ao mesmo tempo, Diego começou a visitar a cozinha mais do que era costume. Suas conversas com Sofia ganharam timbre diferente, não apenas de gratidão. Havia respeito, curiosidade. Havia, à margem, uma necessidade de proteção que se insinuava. Ele comprou, por impulso, um pequeno brinquedo de madeira que deixou sobre a mesa da sala de empregados. Alejandra, a filha mais nova do casal, uma menina de 7 anos com olhos que não mentiam, observou a cena e fez o que as crianças fazem sem subtexto. Aproximou-se de Sofia e, num gesto que só as crianças sabem, tocou sua mão. "Você é minha amiga", disse Alejandra, como se declaração fosse suficiente para selar uma aliança. Na casa, porém, as engrenagens que movem poder e imagem não descansavam. Fernando Rivas, rival de Diego nos negócios e homem acostumado a explorar fissuras, viu ali um terreno fértil. Ele não precisava montar uma estratégia muito longa. Bastava encorpar o rumor, plantar dúvidas sobre paternidade, semear desconfiança nos acionistas e nas colunas sociais. A vingança corporativa encontrou na vida privada uma arma pronta. Houve então um vazamento. Uma foto íntima, não das mais reveladoras, mas o bastante para instigar a curiosidade. Foi enviada a um jornal de colunas com um bilhete anônimo que sugeria mais do que mostrava. A manchete incendiou o dia, e com ela, a casa. Valéria reagiu com cortes precisos. Demitiu uma empregada, fechou portas, fez exercícios públicos de controle de danos. Sofia, que já fora empurrada pela corrente da vida, percebeu que, se até então mantivera a cabeça fora d'água, agora as ondas a empurravam ainda mais. Enquanto isso, no labirinto dos consultórios e laudos, o Dr. Julián Martínez apareceu como figura ambígua. Médico com conhecimentos além do que o protocolo exigia, guardava papéis e hesitações. Atendia Diego com a diplomacia daquele que equilibra ética e lealdades.
Era ele quem recebeu amostras, e quem soube, tarde, de que um erro burocrático ou uma troca de pulseiras numa unidade de maternidade poderia ter ocorrido meses antes, numa clínica municipal que lidara com 2 nascimentos quase simultâneos. A moeda do silêncio sempre tem preço. O peso desse preço começava a se sentir sobre a mesa. Javier Torres, um nome que surgira como ameaça, reapareceu do passado de Sofia. Um homem que conhecera nas estações de trem, um pai biológico ausente que, de repente, lembrara de obrigações quando percebeu que o destino lhe oferecia uma chance de ganho. Ele viu no tumulto uma oportunidade e tentou extorquir. Sobre as luzes frias de um café perto da estação de Atocha, ofereceu a Sofia uma escolha baixa e cruel: dinheiro em troca de silêncio. A proposta a fez recuar como se alguém tivesse tocado uma cicatriz dolorida. Ela recusou porque o filho que agora agitava sua alma não era mercadoria, era vida, e a vida não se cedia por moedas. Não era possível, no entanto, cortar a história pelo bom senso apenas. O mundo moderno transforma tudo em documento: prints, mensagens, gravações. Testes foram solicitados, laudos foram feitos. O laboratório privado, responsável por análises com equipamento caro e técnicos discretos, revelou resultados que pediam mais perguntas do que ofereciam respostas. Palavras como necessário repetir e perfil parcial apareceram em e-mails enviados à noite, com o remédio de que a verdade científica tem tentáculos que lentamente se ajustam. O ciclo do escândalo começou a tocar as portas de tribunais. Advogados de plantão foram contratados. A juíza Carmen Molina, conhecida por sua firmeza, recebeu petições urgentes, pedidos de anonimato, solicitações de proteção e, principalmente, contestação sobre a guarda e a paternidade. A casa de La Moraleja entrou num compasso que não mais obedecia apenas à etiqueta. Havia depósitos judiciais, intimações, um nervo jurídico à flor da pele. Sofia, por sua vez, foi convocada para depor como testemunha ocasional. Ela entrou em salas brancas com o mesmo protocolo de sempre: olhar baixo, mãos inquietas. Respondia com precisão simples. Sim, o bebê não aceitava fórmula. Sim, havia amamentado. Não, não tinha intenção de tomar lugar que não lhe competia. A imprensa, que tinha microfones como estandartes e olhares como lâminas, rondava as portas das cortes e da residência. Alguns aplaudiam sua coragem, outros a espetavam com perguntas que pareciam punhais, mais interessados em um linchamento social do que em justiça. Em casa, Diego experimentava um desmoronamento interno. O homem que ordenava balanços, investimentos e contratos agora via as manchas na sua vida pessoal, imagem e autenticidade se debatendo. Ele procurava em Sofia algo que não tinha a ver com interesse ou notícia. Um tipo de verdade que o dinheiro não compra. Essa percepção o tornava vulnerável em lugares onde antes conservava a dureza do presidente. Vale assentiu essa mudança com a precisão de quem lê sinais numa bússola. A raiva transformou-se em ação e depois em silêncio pesado. O silêncio daqueles que acumulam o desejo de vingança. Fernando, que havia envenenado a terra com boatos, encontrou uma aliança perigosa numa versão tênue do poder: suborno e chantagem. Enquanto isso, as coisas fora dessa casa começavam a se alinhar para um momento público. Uma audiência que juntaria advogados, jornalistas, o laboratório e talvez o que custaria mais para todos, a verdade. Sofia, em seus momentos de solidão, olhou para a janela do pequeno apartamento onde dormia nos dias em que não havia casa de empregada. Viu a luz das ruas, a vida que continuava indiferente e ao mesmo tempo cheia de pequenos latos heróicos. Vizinhos que cuidavam da sobrinha, um açougueiro que sempre deixava fora um pão para os mais pobres. Pensou no leite que dera e no bebê que, por ora, respirava sobre o teto de outra família. Sentiu uma mistura de proteção e medo, sabendo que sua coragem a colocara ao olho de uma tempestade que jamais pediria licença antes de cair. E a tempestade se aproximava. Advogados trocavam papéis, Fernando alinhava sua ofensiva, e nas sombras, uma testemunha silenciosa, Margarita, a ama de Chaves, segurava um bilhete que poderia confirmar a teoria de erro no hospital.
O bilhete falava de uma pulseira deixada sobre um carrinho, da noite confusa, de mãos que se cruzaram por fração de segundo e de uma inscrição quase apagada que ninguém dera importância. Alguém naquela teia guardava a chave final. Era a precisão de um laudo ou a confissão de um homem que não queria mais carregar silêncio por lealdade falida. E logo, muito em breve, a sala de audiências seria o palco onde o privado se tornaria público, onde o que fora um gesto de salvamento noturno transformaria-se em ponto de colisão entre identidades, afeto e poder. No corredor do tribunal, a imprensa já se alinhava. Grupos de assessores mediam a imagem. Havia advogados para todas as partes. Alguns com olhos cansados de batalhas, outros com o brilho frio de quem cheira vantagem. Sofia entrou com passos que não mais tremiam tanto, como se a prática da noite tivesse endurecido uma coragem nova. Diego a acompanhou de longe, com a indecisão de quem ama e teme perder. Valéria, com seu rosto cuidadosamente imperturbável, era uma estátua humana. Sua respiração controlada, sua maquiagem intacta sobre a pele tensa. Quando a audiência foi iniciada, a juíza Carmen Molina pediu calma. Pediu que se escutassem provas, que se evitasse a espetacularização. Pressionada pela responsabilidade, a sala se acomodou num silêncio que pesava. O caso começou com a leitura de documentos, com a apresentação de laudos preliminares que, por hora, apenas apontavam para a necessidade de confirmação. Entre as deliberações, uma voz entrou, firme e surpresa. O nome do Dr. Julián Martínez. Ele pedia a palavra. Os advogados se entreolharam. Alguns, no canto, mexeram em papéis como quem prepara defesas. Outros, mais atentos, perceberam que aquela intervenção poderia acender a chama do que vinha sendo especulado em memórias confidenciais. O Dr. Martínez, com um envelope na mão e olhos que traíam cansaço, aproximou-se do estrado. Sua fala não seria uma simples informação técnica. Era um acorde que prometia mudar o tom daquela sala. Foi quando a juíza, sem pressa, assentiu para que ele prosseguisse. E no instante em que o médico abriu o envelope, o silêncio ficou ainda mais denso, como se toda a casa e a cidade esperassem de repente por um único gesto de verdade. A mão dele pairou sobre a papelada. Lá fora, alguém registrou o momento com um clique quase imperceptível que não era de câmera profissional, mas que teria força suficiente para reproduzir a cena pela cidade. Dentro, as respirações retiveram-se, prontas para o que vinha. O ar mudou. Sofia sentiu, naquele sopro transformado, a consciência de que sua vida simplesmente não seria mais a mesma. E naquele compasso, a pergunta que corroía muitos corações começou a se materializar em forma de evidência. O envelope abriu-se como se tivesse por dentro uma pequena sentença. O papel que o Dr. Julián Martínez mostrou era curto, claro e redigido com a precisão de quem, por anos, escrevera receitas e notas cirúrgicas. Um adendo à ficha de internação daquela noite, datado semanas depois do ocorrido, quando a inquietação havia vencido a prudência. As mãos do médico tremiam levemente, não de vergonha, mas do peso de traduzir em letras aquilo que não fora dito em voz alta. Em 12 de março, durante a transferência de recém-nascidos após o plantão, observei a retirada da pulseira de identificação do berço número 4. Houveram gestos confusos entre equipe de enfermagem e equipe de anestesia relacionados à higienização do setor. A pulseira foi colocada em um carrinho de material que circulou entre alas. Não encontrei, na ocasião, registro oficial de recolocação no berço correspondente. Registro aqui minha convicção de que a troca de objetos pode ter contribuído para erro de identificação. Assino este adendo por responsabilidade profissional, Dr. Julián Martínez. A leitura, feita em voz alta pelo próprio autor, espalhou na sala algo mais pesado que o silêncio, a sensação de que a verdade, enfim, saía de um lugar escondido. Alguns na plateia trocaram olhares rápidos. Fernando, que até então mantivera a expressão de quem detém a corda do jogo, inclinou-se para frente como se o pedaço de papel tivesse alguma substância palpável que exigia uma resposta imediata. Doutor,
Começou Fernando, mantendo o tom controlado que sempre usava para perfurar certezas alheias. Esse adendo foi apresentado ao hospital. Por que o senhor não o incluiu no primeiro laudo? Por que só agora? Julián olhou para a juíza e depois para a sala inteira. A decisão de falar tinha sido tomada e explicações vinham com o ato. Por que, doutor? Na época, eu fui levado a acreditar que estava protegendo um serviço. Fui convencido de que as repercussões de um erro midiático seriam devastadoras para a maternidade e suas famílias, disse ele. Depois de semanas, vi que proteger a instituição custava o silêncio das pessoas, e eu não pude mais carregar isso. Eu vim hoje porque não posso mais ser cúmplice do que, acredito, foi uma falha que precisa ser reconhecida. Houve um murmúrio abafado que circulou como vento contra as cortinas. Valéria respirou fundo. A cor em seu rosto mudou quase imperceptivelmente. Não era apenas o medo que surgia ali. Era a contabilidade de uma lealdade que poderia se tornar acusação. A juíza Carmen Molina bateu o martelo de madeira com leve firmeza, pedindo ordem. Ela pediu que o adendo fosse juntado aos autos e determinou que fosse lido integralmente, o que já ocorrera, e que se procedesse com a chamada de testemunhas relevantes para esclarecer a sequência de fatos naquela noite confusa. Foi então que, de um bolso discretamente escondido na bolsa de couro, Margarita tirou um pequeno bilhete amassado. Seus dedos, calejados pelo trabalho de tantos anos, tremiam mais do que os do médico. O bilhete era a caligrafia de sua mão, uma letra firme, imediata, e nela palavras curtas. Pulseira no carrinho ao lado da incubadora 4, Sofia B. escrita. Hora, madrugada. Vi a enfermeira Clara ajeitando e guardando. Margarita estendeu o papel até o estrado, como se o ato de entregá-lo confirmasse sua coragem. Um clique, o estalo que havia sido ouvido antes, quase imperceptível, ecoou outra vez. Era a foto que Margarita havia feito com o pequeno celular antigo que trazia para as rondas noturnas, o mesmo que usava para acender a lanterna quando cortinas cerravam-se. A imagem mostrava com nitidez surpreendente uma pulseira de plástico branco, a inscrição parcialmente visível, SOF, e ao fundo o contorno de um carrinho metálico. Sofia ouviu a palavra escrita e sentiu como se alguém tivesse puxado um fio rígido dentro dela. A pulseira, o pequeno laço de plástico que em seus sonhos mais angustiados era a diferença entre saber e desconhecer, estava ali, simples e decisiva, no papel que Margarita segurava. Fernando não se deixou vencer pelo choque. Movimentou-se com a técnica de quem faz do ataque a melhor defesa. Senhora Margarita, disse ele, com a voz afiada como lâmina de bisturi, como a senhora tem esse bilhete? O senhor Dr. Martínez teve acesso a isso antes de nos trazer o adendo? A senhora o entregou a ele? Margarita inclinou o corpo, a feição enrugada, fazendo um mapa de quem não costuma dizer palavras necessárias. Sua resposta veio contada sem pressa. Eu escrevi porque não achei outra saída. Eu vi a pulseira e anotei. Guardei por medo de perder. Não disse nada porque ninguém me escuta. Só contei a ele quando ele veio procurar por mim. Eu tirei a foto antes de ir para casa. Não, doutor, eu não a entreguei antes. Eu a trouxe hoje porque o senhor pediu. A sala se partiu em dois tipos de atenção. Os que buscavam furos e os que escutavam o pedaço humano da confissão. Valéria deixou as mãos pousadas sobre o joelho, como quem medita antes de reagir. A máscara de controle que usara por toda a audiência havia rachado. Algo nela, um cansaço antigo, apareceu como uma sombra de culpa e de defesa. A enfermeira mencionada no bilhete, continuou Fernando rápido, é a senhora Valéria? A senhora foi vista naquela noite realizando a troca de berços? Reconhece a caligrafia? Valéria levantou-se com a elegância de quem aprendia desde jovem a defender-se com palavras cortantes. Havia anos de práticas jurídicas e de administração no modo como abria a boca. Eu não troquei nada, disse, firme. Passei pela maternidade como faço sempre. Se uma pulseira foi deslocada, foi por iniciativa técnica para a higienização do carrinho. Qualquer manipulação de identificação é grave, mas não tenho registro de nenhuma ordem minha para remover pulseiras. Só isso.
O tribunal exigiu provas. O hospital trouxe então o livro de registro de plantões e uma série de fichas rasuradas. Entre as páginas, alguém havia rabiscado com pressa. O advogado da instituição, jovem e impaciente, tentou minimizar o adendo do médico. Um documento tardio não faria prova contra os relatórios originais. Senhoras e senhores, falou ele aproximando-se do microfone, temos relatos de equipamento mal etiquetado, confusão comum em plantões complexos. Isto não prova troca de recém-nascidos, nem negligência intencional. O hospital reserva-se ao direito de investigar internamente, mas requer que não precipitem conclusões. Do outro lado, o advogado que representava a família de Sofia, um homem de voz grave e olhos que não davam descanso, pegou a oportunidade para pressionar. Doutor Martínez, disse ele, pode descrever com detalhes a sequência que o levou a escrever esse adendo? Foi algo que o senhor viu pessoalmente? Houve intervenção de alguém para silenciá-lo? Julián respirou. Pareceu buscar em um lugar que não era apenas memória cronológica, mas consciência. Eu vi a pulseira fora do lugar, respondeu. Vi o carrinho passando. Vi mãos que não anotaram nada. Foi abordado depois por colegas que me pediram para administrar a situação. Eu acreditei que poderia evitar danos maiores, mas sai-me na noite seguinte uma sensação de que estava participando de uma versão sanitizada da realidade. Quando uma mãe, e não é aqui o caso de qualquer acusação a colega sem provas, perde seu filho por desatenção, o que está em jogo não é apenas a imagem do hospital, é a vida de outra pessoa. Eu voltei e escrevi. O juiz pediu calma, mas a calma era agora um recurso escasso. Fotógrafos amontoados na galeria murmuravam sobre quem tinha a melhor imagem. Os repórteres começavam a rabiscar notas que cheiravam a antecipação de manchete. Fora da sala, a cidade fazia o que sabe: repetir nomes, fabricar suposições, disparar likes invisíveis. Dentro, cada palavra se pagava com consequências. Sofia sentiu-se estranhamente seca da garganta. Diego, sempre à sua esquerda, passou-lhe a mão sobre as costas com um gesto que era ao mesmo tempo afeto e medo. Ela quis levantar, correr até a juíza e pedir que pedisse calma ao mundo. Mas as coisas não se pediam, as coisas se argumentavam. Quando a mesa dos peritos foi convocada, um técnico de laboratório entrou carregando um envelope que, por sua etiqueta, parecia conter análises de DNA. O murmúrio subiu de intensidade. As leis que governam nascimento e parentesco começaram a entrar no espaço de juízos morais. Se a pulseira estava fora do lugar, a confirmação caberia ao corpo, à ciência, que explicaria a quem pertenciam aquelas impressões de pele e sangue. Juíza, disse o técnico, com o tom exato entre a cautela e o dever, nós podemos solicitar com ordem judicial a cadeia de custódia para o material genético. Se houver troca, o exame é conclusivo. A juíza Carmen Molina fez um gesto de reconhecimento. Seus dedos, dedos de quem decidira mais do que julgara, tamborilaram um pouco sobre a mesa. Ela falou com a lentidão de quem precisa transformar dúvidas em atos. Determino, disse, que sejam coletadas as amostras necessárias e que o hospital apresente, no prazo de 48 horas, todos os registros de plantão, câmeras internas e fichas de atendimento daquela noite. Determino também que a senhora Margarita permaneça à disposição para esclarecimentos e que, até que se esclareça a questão, não haja divulgação de nomes dos profissionais citados que possa causar dano irreparável sem fundamento. Houve uma comoção. A ordem era ao mesmo tempo um passo adiante e um contenção. Reportagens já circulavam. A cidade, por sua vez, reagira com fúria e compaixão em doses diferentes. No intervalo que se seguiu, um recessinho breve como quem separa um capítulo de outro, Sofia foi puxada por Diego para um canto mais discreto. Lá, longe dos holofotes, ela permitiu que as lágrimas que tivera de segurar até então finalmente caíssem. Eles vão saber, ele sussurrou. Eles vão saber a verdade. Eu sei, você tem que acreditar que vai dar certo.
Sofia apertou a mão dele como quem segura uma pedra que precisa ser firme para suportar a travessia. Não era certeza que preenchia seu peito, era esperança já desgastada, temperada por um desejo feroz. Reencontrar o filho, trazê-lo para casa, resgatar a rotina de noites insônias e risos de mamadeiras. Ela lembrou, com nitidez, do primeiro roçar da mão do bebê, do som irregular de sua respiração e das pequenas pulseiras que, num gesto íntimo, havia costurado com fita colorida para distinguir os seus. Quando o tribunal voltou a se encher, a imprensa se estabelecera em estratégias. Algumas câmeras apontavam diretamente para Valéria, outras aguardavam a saída de Julián, como se aquela cadeira fosse um farol de escândalo. A juíza abriu a sessão e chamou as partes a retomarem. Foi então que um advogado do hospital, numa manobra que tentava transformar a narrativa, pediu a oitiva do enfermeiro-chefe, que, segundo registros, teria ordenado a higienização do carrinho naquela madrugada. O homem entrou, rosto achatado pela luz fria da sala, e falou com simplicidade. Houve um pedido para higienizar o carrinho próximo às incubadoras, explicou. Estávamos com fluxo elevado. Pedi para a enfermeira de plantão mover o material até a área de suporte. Procedimento padrão. Não me consta que se tenha retirado qualquer identificação do berço. A contradição entre a palavra do enfermeiro-chefe e o adendo do médico ficou explícita como uma linha que liga dois pontos. Júlia, a assistente social designada ao caso, levantou-se e sugeriu que se cruzassem as imagens das câmeras do corredor com os horários dos relatórios. A juíza concordou e apontou para a secretária do tribunal, que fez o registro oficial. Quando a palavra voltou a Margarita, a sala prendeu de novo a respiração. Ela falou, em voz que quase não traía o que sentia, e contou com detalhes o que se lembrava. A pulseira no carrinho, a caligrafia quase apagada, as mãos que mexeram. Ela declarou que não sabia os nomes dos profissionais, apenas reconhecia uma figura, uma estatura que, em sua memória de tempo de casa, correspondia a Valéria. Valéria, por sua vez, levantou-se e pediu que se lhe permitisse falar. Pediu, com educação cortante, que não se fizesse de uma suspeita uma sentença antes da prova. Lembrou que plantões noturnos são feitos de gestos rápidos e que muitas vezes protocolos são seguidos sem necessariamente haver má-fé. Sua voz era a de quem conhecia o laboratório de uma maternidade e sabia que ali os erros podiam nascer tanto da negligência quanto do improviso honesto. Eu nunca faria nada que pusesse em risco um recém-nascido, disse ela. E a frase colidiu com o olhar de várias pessoas na sala que queriam saber se aquela pele de cicatriz era sincera ou apenas bem colocada. A juíza, ponderada, decidiu pelo agendamento de outras oitivas e pela requisição formal das gravações internas. Determinou ainda que não houvesse contato entre os profissionais e testemunhas citadas, de modo a evitar influências. Ao final do dia, as portas do tribunal abriram-se para uma multidão que esperava cenas românticas de justiça. Fora do prédio, repórteres faziam perguntas que já não eram dirigidas à nuance dos fatos, mas à humanidade que se agitava por trás deles. Sofia, a mãe, Valéria, a profissional, Margarita, a testemunha anônima, Julián, o médico arrependido, Fernando, o advogado implacável. E atrás das grades de curiosidade havia um bebê que respirava sob o teto de outra família, alheio ao furor público que agora prometia reconstruir sua história. Sofia saiu do tribunal com Diego em silêncio ao seu lado. Eles atravessaram a calçada e caminaram até um café onde, entre xícaras, tentaram permanecer em um lugar pequeno, longe do mundo. Ali, sentados em frente a frente, ela contou a ele sobre a noite que passara na maternidade, como sentira medo, como o corpo reagia a cada movimento, como o som do choro de outro bebê a havia atravessado como uma navalha. Ele a ouviu e segurou sua mão com a delicadeza de quem não quer romper o fio que resta. Se eles conseguirem as imagens, disse Diego, olhando pela janela, se o laboratório fizer o exame de DNA rápido, talvez a gente saiba logo. E se não, murmurou ela, e se demorarem, e se eles inventarem alguma maneira de me empurrar para o lado de quem inventa histórias? Diego fechou os olhos por um instante, como para buscar uma frase pronta que dissesse algo reconfortante.
Não havia frase pronta, havia apenas o ato de estar. Eu não vou te abandonar, disse ele, não importa o que venha. As horas que se seguiram foram de pequenos detalhes que o tribunal havia pedido: retirada de amostras de material, busca por gravações, emissão de ordens internas que circulavam nos corredores hospitalares como meras linhas de um processo que agora era público. O hospital, pressionado pela necessidade de preservar sua imagem, anunciou em comunicado breve e protocolar que colaboraria com as investigações, mas as palavras oficiais pouco apagavam o ruído das suspeitas. No fim do dia, quando as luzes da cidade já tinham o tom pálido de quem tenta fingir normalidade, o advogado de defesa do hospital promoveu uma última tentativa de estratégia. Pediu que se chamasse no dia seguinte uma perícia independente que revisse o trabalho do laboratório. A juíza ouviu e anotou. Seu olhar mostrava que ela sabia que a justiça se movia em passadas de paciência e de urgência simultâneas. Enquanto isso, na penumbra do corredor, Margarita ficou um pouco à margem, conversando baixinho com uma advogada pública que a tranquilizava sobre proteção testemunhal. A mulher, cuja vida era feita de chaves e segredos de cortinas, respirou aliviada ao saber que estaria protegida de pressões diretas. Ela olhou lá para longe, onde outro grupo discutia estratégias, e por um instante, sua figura diminuta parecia a ponte entre mundos que já ouviram muito silêncio. Do lado de fora, fotógrafos recolhiam os últimos raios de evento, repórteres atualizavam notas, a cidade se preparava para as manchetes da manhã. Para alguns, aquele era mais um escândalo hospitalar, para outros, o prenúncio de uma tragédia que precisava enfim ser reparada. Sofia, naquela noite, voltou para o apartamento pequeno onde às vezes dormia. Sentou-se junto à janela e olhou para a rua que continuava a respirar indiferente. Pensou no bebê que não estava com ela, pensou num futuro que ainda não tinha forma. Ela não sabia se ganhariam tudo amanhã ou se a espera por respostas duraria semanas. Sabia apenas que, no fundo, sua vida havia mudado de maneira irreversível. Ao fundo, uma sirene distante pontuou um compasso que, até o momento, não dava vitória a ninguém. Mas a verdade, ainda que lenta, começara a se mover em direção à superfície, empurrando bolhas de silêncio que, finalmente, estouravam. No dia seguinte, o tribunal reabriu as portas para uma sessão marcada por maior pressa. As gravações requisitadas chegariam nas próximas horas, a coleta de DNA estava em curso. E enquanto advogados se afadigavam entre protocolos e estratégias, a cidade começava a se perguntar como as pequenas coisas, uma pulseira, um bilhete, o esforço de uma ama de chaves, podiam desencadear uma tempestade capaz de expor tanto o melhor quanto o pior de cada um. A juíza determinou que a audiência prosseguisse em caráter preliminar e que, após o recebimento das primeiras provas, ela poderia decretar medidas mais amplas. Vália saiu com a respiração controlada, mas com um peso novo nos ombros. Julian saiu com os olhos vermelhos e o rosto mais leve, como se o ato de falar já tivesse arrancado parte do que o corroía. Margarita, discreta, deixou a sala acompanhada. E Sofia, ainda assim, sentiu que algo havia sido colocado sobre a mesa, que mudava o jogo para sempre. A sensação de que, com a pulseira exposta, restava apenas provar de quem era aquela carne que respirava sobre outra casa. No corredor, ao lado de uma porta trancada que levava aos arquivos do hospital, um assessor foi abordado por um jornalista insistente. A pergunta foi direta, quase cruel. "Vocês vão admitir o erro?" O homem respirou, buscou uma palavra que não comprometesse demais a instituição e respondeu com o cuidado de quem conhece o preço de cada sílaba. "Vamos colaborar com a investigação", disse. "A verdade precisa ser apurada. Não há mais nada a acrescentar." Mas, por dentro, o circuito das decisões já fervilhava. O hospital planejava sua defesa jurídica. Famílias ligadas à maternidade começavam a se mobilizar. Grupos de apoio se organizavam para dar suporte a Sofia. E, sem que muitos percebessem, a história começara a se desdobrar em direções que nem mesmo os protagonistas imaginavam. Em casa, naquela noite que veio a seguir ao primeiro embate público, Sofia sonhou com uma pulseira. No sonho, a pulseira se abria como uma porta e dentro dela havia um espaço onde o bebê dormia em paz, com a mãozinha sobre a própria barriga. Ela acordou com o som do telefone. Era Diego, que avisava que no dia seguinte retornariam ao tribunal com a esperança de que a perícia pudesse traçar uma linha final.
Quando as primeiras luzes anunciando o amanhecer tocaram as persianas, a cidade acordava com as manchetes já prenunciadas. Jornalistas se preparavam para transmitir ao vivo, advogados afinavam suas estratégias, e no centro de tudo, uma pulseira amassada de plástico seguia sendo o minúsculo objeto que convocava a mais ampla das investigações. O tribunal abriu suas portas. As gravações internas foram apresentadas em um CD que parecia simples e, no entanto, continha a prova que todos temiam. As imagens mostravam o corredor da maternidade na madrugada daquele plantão. Carrinhos que passavam, sombras que transitavam e, num momento suspeito, a mão de uma enfermeira, não há como negar, aproximou-se do carrinho do lado da incubadora 4. A pulseira foi vista por milésimos de segundo sobre o carrinho. E então, algo que pareceria um deslize, um empurrão discreto que levou o carrinho para uma área mais interna, onde as câmeras tinham um ângulo menos definido. A sala explodiu em murmúrios. Para quem observava, o movimento parecia banal. Para quem buscava clareza, era a linha que ligava suspeita e fato. A juíza pediu que se aumentasse a imagem. Detalhes que antes eram apenas sombras começaram a tomar a forma de um nome, de um gesto. As perguntas que vinham após aquilo eram inevitáveis. Quem autorizou o deslocamento do carrinho? Por quê? E quem, no calor da noite, preferiu mover um objeto a registrar o ocorrido? Fernando, que desde a primeira hora agitava as pontas desse novelo, ergueu-se como um general que vira na tela a carta que mudaria o campo de batalha. Solicito com urgência a identificação da pessoa no vídeo, disse, e que se proceda à notificação dessa pessoa para que preste esclarecimentos. Não aceitaremos que se transforme uma possível omissão em uma nuvem de incertezas. A juíza concordou e determinou que fosse feita uma perícia de imagem para identificação. Enquanto isso, o hospital ficou em posição defensiva. Vália, notando que a mão filmada possuía anéis que lhe pareciam familiares, apertou os dedos na bolsa como quem abriga uma vela prestes a apagar. Naquele momento, a dinâmica mudou. As probabilidades tendiam a acuar aqueles que até então tinham poder para administrar o silêncio. A cidade seguiu, impaciente, acompanhando cada movimento. Para Sofia, cada avanço era uma possível chave para a porta que separava sua vida anterior do destino que se instaurava. A juíza marcou uma nova sessão para as provas de identificação e para ouvir os nomes que emergissem daquele vídeo. A expectativa cresceu e o tribunal, que funcionara até então como palco, tornou-se agora um palco que anunciava: havia uma história que, por mais íntima que fosse, não caberia mais nas paredes de um quarto. E assim, enquanto os personagens se preparavam para a continuidade do processo, a cidade respirou uma vez mais, ansiosa para ver quem, ao fim, voltaria para casa com a certeza do que seu coração dizia. A juíza ergueu a voz com a serenidade que o gabinete exige quando o barulho tenta invadir o espaço da lei. Chame-se a testemunha de identificação. 2 seguranças abriram caminho e por entre os jornalistas que apertavam os ombros uns dos outros, entrou uma mulher com o avental ainda dobrado sobre o braço. O rosto era conhecido pelos que frequentavam a maternidade nas madrugadas. Cabelos presos, a expressão cansada de quem começa e termina jornadas sem ver a diferença entre dia e noite. Chamava-se Raquel. Houve um silêncio tão pesado que parecia absorver o próprio ar. O perito em imagens, um homem de voz calma e técnica afiada, reapresentou a sequência ampliada. Mostraram o movimento da mão, o brilho dos anéis, o defeito quase imperceptível num deles, uma trinca na lateral que só microscópios e a vontade de ver conseguiriam captar. Comparei as imagens com fotografias fornecidas pela instituição, explicou o perito. Os anéis correspondem. A posição no dedo e a microfenda coincidem. Dentro da margem de certeza técnica, identifico a mão como pertencente à enfermeira Raquel M. Fernando sentiu o mundo se fechar em torno do olhar de Valéria. Ela apertou a bolsa com força, como se quisesse arrancar dali aquela vela mental que segurava. O advogado do hospital levantou-se de imediato, a voz polida transformando-se em linha de defesa.
Excelência, disse, não podemos basear uma imputação em uma única imagem, sujeita a reflexo e distorção. Muitas funcionárias usam joias similares. Solicito cautela antes de qualquer notificação. Mas a juíza, que já contara com a perícia, inclinou-se para a frente. A notificação será feita, determinou, e a senhora Raquel será ouvida em juízo, sob compromisso de dizer a verdade. Chamaram Raquel ao banco das testemunhas. Ela caminhou com passos moles, como se o chão fosse de lã. De perto, seus olhos tremiam, e por um instante todos viram que não levava culpa apenas no corpo, mas na voz que não se formava. Quando a juíza a interpelou, ela ergueu a cabeça e, à prova de microfones e câmeras, falou num fio. Eu trabalho naquela sala há anos, eu vi muita coisa, mas, naquela noite, engoliu, eu empurrei o carrinho. A declaração cortou a sala em duas. Sofia sentiu o estômago apertar, como se o sonho da pulseia no ventre tivesse se transformado numa ponte prestes a ceder. Diego segurou sua mão com força, e Fernando, do outro lado, deixou escapar um suspiro que misturava alívio e medo. Antes que a juíza pedisse mais esclarecimentos, um ruído seco. Raquel, com a mão trêmula, desdobrou um papel e deixou-o cair sobre o próprio colo. Alguém na primeira fila apanhou-o, Valéria olhou e sua face, até então sóbria, perdeu a cor. A folha continha poucas palavras, escritas em letra apressada. Disseram-me para não gravar, eu cumpri, não sabia que... Raquel virou-se e, olhando diretamente para Sofia, murmurou, quase inaudível. Não era para acontecer assim. A juíza bateu o martelo com força contida. Mal se sabia que a próxima pergunta atravessaria não só o tribunal, mas os corredores escuros da maternidade e os segredos que alguns juram proteger a qualquer preço.